Tem uma locação que é o cemitério de Barra Grande, né? Chama a atenção que é um cemitério em frente ao mar. E aí tem tanto no Cipriano quanto em um corpo subterrâneo, no início logo. E aí, como é isso? É muito forte para você, porque você está falando da morte no final do Cipriano, ele vai para a morte. E no início, você parte dali para falar sobre as pessoas, né? Sobre a vida das pessoas. Foi uma boa colocação, porque na verdade o Cipriano sempre foi, para mim, um projeto dividido em dois, né? Não o Cipriano, mas a questão da morte era um projeto dividido em dois. A primeira parte foi o Cipriano, que é a morte da alma. Eu sempre vi assim, a dificuldade, a morte da alma e a dificuldade que nós temos de lidar com as pessoas que já partiram. Quer dizer, nós como sociedade, nós não somos educados, né? Nós não educamos nossos filhos, nós não educamos em conversa para que nós, ao longo da vida, sejamos mais responsáveis com nossas coisas, mais responsáveis com o que a gente diz, com o nosso ofício, com o que a gente faz. E eu não estou fazendo apologia de bom moço, mas assim, nós não somos educados para saber que, para passar para as pessoas que convivem com a gente, que a nossa vida ela é finita, ela termina. Ela realmente termina. Aqui, nós que estamos aqui nesse estúdio conversando, todos vamos morrer. As pessoas que estão assistindo a gente em casa vão morrer. Quer dizer, não é uma coisa, um praguejamento que eu estou dizendo, isso é um fato. Então, se nós, ao sabermos disso e termos consciência disso, a gente não tomar cuidado e responsabilidade com aquilo que nos cabe, é um pouco complicado. Então, o Cipriano, ele partia disso. Como nós temos dificuldade de aceitar a morte, de conviver com ela, né? Então, eu coloquei uma personagem central, era a minha personagem central, ela terminou enveredando pelo Vicente, mas desde sempre Abigail era o centro, ela carregava o pai e o irmão, ela a mulher que levava... muito resiliente, né? A resiliência daquela mulher que carrega porque ela estava arraigado com essa vida terrena, ela não queria que o pai partisse. Então, essa negação, ela é presente na primeira parte do que eu queria contar, que está nessa morte da alma. É um filme uterino, é um filme escuro, é um filme para ver com poucas pessoas, é um filme para ver em salas pequenas, tudo isso eu tinha pensado. E terminava num lugar que eu já tinha imaginado que era esse mar. Por quê? Porque o mar é um horizonte, o mar é um nada, você não sabe onde vai acabar, você não vê o outro lado, né? Você não vê a outra margem no mar, você pode ver no rio, quer dizer, depende do rio, na Amazônia você não enxerga, mas digamos assim, em geral, no nosso imaginário, o mar você não enxerga o outro lado. Então eu tinha pensado assim, um cemitério na frente do mar é muito simbólico. Já a segunda parte, que também a princípio era pensado como ficção, era o retorno a este tema, saindo de onde acabou o Cipriano, só que pensando na aceitação da morte. A morte como luz, a morte como uma memória, e uma memória com carinho. Só que o roteiro não funcionava. Eram muitas personagens, e eu não queria trabalhar com muitas personagens, e eu resolvi, eu vou voltar ao documentário. E eu vou deixar as pessoas falarem dessa vez, eu vou deixar tudo ao acaso, eu vou me entregar ao mais puro cinema direto. Eu vou para o cemitério, já o cemitério de Barra Grande, e a partir daí vou ver quem é que morreu por último, pelo menos eu encontrando, anoto, vou na rádio local, pergunto se conhecem a família, peço para alguém entrar em contato, se a família aceitar falar sobre o morto em questão, eu vou com a câmera já ligada, e no final eu dou a câmera, que é a grande propriedade do documentarista, do cineasta, para o próprio personagem gravar algo para o morto. E assim eu escrevi o projeto, na época era o segundo ano da carteira do DocTV Nacional, mandei e ele teve a felicidade de ter sido aprovado. Então o Corpo Subterrâneo é sim a continuação da primeira parte, que é o Cipriano, só que tratando a morte como memória. Quer dizer, o que é que nós guardamos dessa pessoa que partiu, né? Como é que a gente dialoga com essa memória? O que é que tu lembra dessa pessoa que foi embora? E o que é que você, se pudesse ter mais um minuto com ela, o que é que você diria ou o que é que você mostraria? É por isso que no final eu entrego a câmera e digo, se você pudesse no primeiro, que é uma senhora que perdeu a mãe, o que é que você mostraria para ela? Eu gravaria os netos. Pois pegue a câmera. Ela pega a câmera e começa a gravar.
entendeu? Ou a senhora que se matou e a gente pede, o que é que você... Ela não conseguiu gravar e o sobrinho grava as plantas que ela cuidava, entendeu? Eu acho que isso faz com que, se o cinema, se a arte pode tornar a vida suportável, digamos assim, eu acredito que ela pode também fazer com que a gente pense um pouco nela, mas pense um pouco de forma sempre responsável. E por isso que meus filmes, eu sempre tento, pelo menos, dar um pouco do que eu acredito. Se ele vai ou não provocar, isso é uma outra coisa, porque nós nunca temos gerenciamento sobre como as pessoas absorvem o que a gente faz. A gente não tem gerenciamento nem sobre como as pessoas absorvem o que a gente diz no dia a dia, quanto mais perante uma obra, né? Mas, basicamente, para não fugir muito da pergunta, é isso. O Cipriano é a negação, né? A não aceitação da morte, e o Corpo Subterrâneo é a morte como memória e memória carinhosa. É o resgate daquela vida, né, que está ali. Exatamente. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como é que está a senhora? Tudo bem? Tá bom. Sua dissertação foi sobre o percurso criativo do Corpo Subterrâneo, né? Eu vi um convite na página da... Não, isso foi uma estudante de São Carlos, do interior de São Paulo, que fez uma dissertação sobre um corpo subterrâneo. Os meus trabalhos, eles têm gerado já algumas teses de doutorado, dissertação de mestrado, trabalho universitário. Isso tem me trazido muita alegria. Muitos trabalhos. Cipriano teve tese de doutorado. Um Corpo Subterrâneo está cheio de dissertações das mais variadas, matérias, textos universitários. E muitos trabalhos que eu fiz chegaram a essa instância, porque tem muita gente que não compreende. O campo audiovisual profissional, ele tem e é considerado, a terceira instância nem sempre acontece, não obrigatoriamente é necessário acontecer. Que a primeira é você organizar seus produtos para que eles possam ser feitos em que toda a equipe seja paga, né? Ele é feito de uma forma profissional, é quando todos os envolvidos, a equipe técnica, as pessoas que dão entrevista, os atores, seja ficção ou não ficção, tudo envolve cachê, envolve um pagamento, envolve uma relação de trabalho profissional e há um diálogo quer dizer, esse é o primeiro instante, quer dizer, você produz e as pessoas, e gera emprego, gera trabalho, né? Nossos documentários, quando a gente grava uma entrevista, a gente leva, dependendo do orçamento, a gente tem um cachê de R$500, R$300, um salário mínimo, dependendo do projeto, a gente sempre gravamos uma entrevista, a gente paga por essa entrevista, porque essa pessoa está dividindo conosco conhecimento, tempo, essas coisas todas. A segunda instância, que é uma instância também absolutamente necessária no campo profissional, é o diálogo do teu produto com o mercado. Quer dizer, não é o mercado de ser exibido no teu bairro, na tua família, não. Isso é absolutamente legítimo para um nível de produção audiovisual. Mas para o campo já profissional, quando se fala de um diálogo com o mercado, é você ter contrato com canais de televisão de circulação nacional, em que você recebe pelo número de exibição, em que você assina um contrato, entendeu? Em que todo o teu filme tem certificado de produto brasileiro, tua empresa tem a pontuação Nancine, quer dizer, toda a documentação é regulada, todos os impostos são pagos, todos os registros são feitos e há uma relação no mercado. Vinculada a essa relação com o mercado, há uma relação com a mídia, quer dizer, os teus produtos geram matéria. No jornal, nos canais de web, nos canais de televisão, quer dizer, isso é o segundo passo em que você pode dizer, não, sou um cineasta, a minha produtora está gerando recursos, está gerando trabalho, está gerando produtos que dialogam com o mercado. É o que você já considera, não. Aí você tem a responsabilidade e de dizer que sim, nós temos uma produtora, sim, eu posso ser chamado de cineasta sem me sentir envergonhado. A terceira instância, que eu não esperava e tem nos deixado muito felizes, é o que nós falamos no início, que é você ser absorvido pelo mundo acadêmico.
é quando os meios acadêmicos, por livre e espontânea vontade, estão absorvendo o teu produto para estudos. Sejam os alunos, sejam os professores que estão fazendo suas dissertações, seus mestrados, seus doutorados e por aí vai. E nós temos a felicidade de, não um nem dois, mas vários dos nossos trabalhos já fazem parte não só do meio acadêmico de universidades aqui da nossa cidade, de Teresina, do nosso estado, mas do estado de São Paulo, Pernambuco, Bahia, Ceará. Quer dizer, a gente de vez em quando está recebendo algum trabalho de algum estudante quando eles nos mandam ou a própria universidade nos comunica. Fale um pouco sobre a série Literatura Brasil, que você tem feito, documentários sobre escritores brasileiros. Ela praticamente destinada à poesia, porque minha mãe colecionava poesia. Essa série nasceu do meu interesse por literatura e já tinha um certo convívio com alguns escritores, né? Eu acho que as coisas no meu trabalho, muitas aconteceram naturalmente. A série de literatura aconteceu naturalmente. Eu já tinha feito o Cipriano, que foi lançado em 2001, e eu já estava indo e voltando para a Europa, trabalhando lá e trabalhando aqui, em algumas cidades brasileiras também, quando, conversando com Marcílio Rangel, do Instituto Dom Barreto, conversando sobre o Dobal, surgiu a ideia da gente fazer, porque eu tinha falado da ideia da série de literatura, e a gente conversando, eu não sei de onde partiu, mas por que não começamos com o Dobal? E depois, imediatamente, Ariano Suassuna. Eu me lembro que era assim, Dobal e Ariano Suassuna. E aí fizemos o Dobal. Eu fiquei muito feliz na época, porque com essa mobilidade que eu já tinha na Academia Brasileira de Letras, em várias instâncias, e também com a ajuda de outros amigos do próprio H. Dobal, nós conseguimos levar o H. Dobal, um homem particular, para muitos lugares. A gente foi para Brasília, fizemos várias exibições aqui. Ele foi junto para a Academia Brasileira de Letras. E no caso, logo depois do Ariano Suassuna, foi a mesma coisa, lançado na Academia Brasileira de Letras. Fomos também para a Feira do Livro de Porto Alegre. Foi exibido no Salip aqui. Quer dizer, de uma hora para outra, naturalmente, o número 1 virou o número 2, Suassuna, que virou o número 3, que era uma literatura mais política, que foi para o número 4. E neste período, esses documentários, como nós já tínhamos essa relação de trabalho com a TV Cultura de São Paulo, com o Canal Brasil, eles já eram lançados em horário nobre, em cadeia nacional, com contrato e tudo mais, nesses canais de televisão nacional. Então daí foi um atrás do outro. Talvez a única diferença é que é uma série que até hoje não teve subsídio do governo. Sempre foi uma série calcada por patrocínio direto com empresas. Eu sempre apresentei para vários empresários de vários lugares do Brasil, e talvez por conta do elenco, que sempre foi muito bom, quer dizer, um documentário com Ariano Suassuna. Não é só Ariano Suassuna, tem Ariano Suassuna, mas tem participação de Raquel de Queiroz, tem participação Cara, na hora você me pega com perguntas, né? Sábado Magaldi, que é um dos grandes pensadores do teatro brasileiro, faleceu no ano passado, 2016. Então, cada filme você tem Ivan Junqueira, Raquel de Queiroz, Alberta Costa e Silva, Moacir Scliar. Quer dizer, é um número muito grande de escritores, fora o escritor principal, entendeu? Então isso faz com que o diálogo com Você imortaliza... Eu não gosto dessa palavra. Eu não gosto dessa palavra. Não. Eu volto a preferir memória. Você... Nós vivemos num país em que o acesso não é a palavra certa. Eu não gosto disso, mas nós temos muita dificuldade de nos responsabilizarmos por nossa preguiça. A gente tem muita dificuldade de lidar com isso, de saber que nós temos muita
nós temos uma falta enorme de disposição, de estudar, de se integrar ao ofício, de realmente saber que todo ofício, todo trabalho exige um esforço. Você não pode ter conhecimento, adquirir conhecimento sem esforço, sem disciplina. Nós temos uma dificuldade enorme de lidar com isso. Nós associamos o trabalho a uma pena, a uma escravidão, a uma coisa ruim. Nós verdade. Associamos a leitura, o ofício, a responsabilidade, a disciplina a uma coisa negativa, quando não é. Não é. Se você quer trabalhar, Prazeroso. você tem que se dedicar ao teu ofício. Se você é um cineasta, como é que você pode ser um cineasta se você não lê? A primeira função de um cineasta é você ser um leitor voraz. Como é que você pode não ver filmes? Como é que você pode não ter um conhecimento sobre os clássicos? Como é que você pode não ter disposição pela busca do conhecimento? Não faz sentido. É que nem um marceneiro não conhecer todos os tipos de madeira, não saber todos os tipos de corte. Meu caro, desculpa, mas não funciona. Então, o nosso trabalho, eu busco uma maneira dele ser pago à medida em que ele é feito, para que logo depois, a única coisa que os canais nacionais que pedem exclusividade, nós da Trinca Filmes negociamos uma exclusividade de 6 meses, porque a partir de 6 meses ele já está disponível na web, no nosso site, absolutamente de graça. Você pode assistir em streaming como você pode baixar. Não tem nenhum filme que seja de nossa pertença, e eu digo, a gente faz filmes também para outros lugares, a gente faz parcerias no qual nós não somos totalmente donos do filme, mas nos filmes que nós somos donos, nós compartilhamos em totalidade. Gravando. Quando João Marcelo me convidou para fazer este documentário, eu nada sabia sobre o poeta e repentista Zé Limeira. Nos sítios de busca, todas as informações me levavam ao jornalista Orlando Tejo e seu livro Zé Limeira, o Poeta do Absurdo. Dizia o livro que ele nasceu em 1886, no sítio Tauá, município de Teixeira, na Paraíba, e morreu no mesmo local em 1954. Infelizmente, não encontrei nenhum registro de nascimento ou de morte nos arquivos públicos ou na igreja. Tampouco encontrei algum parente vivo. Percorremos mais de 4.000 quilômetros entre os estados da Paraíba e de Pernambuco. E cada conversa sobre Zé Limeira terminava por nos levar a outras pessoas. Neste frágil tecido da memória oral, costuramos um Zé Limeira que trafega entre os escritos de Orlando Tejo e o que ficou registrado na vida das pessoas que encontramos. Tínhamos 3 semanas de gravação pela frente. Atenção, alô? Zé Limeira, meu poeta de lamber boca de tacho, com a força do repente jogou a luz do seu facho. No primeiro bombardeio quebrou na ponta, no meio foi o rei do esculacho. Em 1 minuto você vai ver o olho no olho. Quem, meu bem, tá querendo enganar? Sei que você sabe sambar também, sei que você sabe sambar. Tá querendo enganar quem, meu bem, tá querendo enganar? Sei que você sabe sambar também, sei que você sabe sambar. Chegou na roda toda decotada, me olhou de cima embaixo, não disse nada. Acendeu cigarro, sabor canela, e eu aqui na espera, e eu aqui na espera, e eu aqui na espera.